Pessoal, tem um canal lá no Tico e Teco que tá viralizando. O canal chama Preto de Direita. E esse rapaz que você tá vendo aí é quem faz os vídeos, né? Ele está sempre postando vídeos ali, às vezes sozinho, às vezes com outras pessoas, batendo papo ali. E os vídeos dele vêm viralizando porque ele demonstra de forma bem clara e objetiva, né, numa linguagem bem popular, como o governo Lula vem tentando, né, deixar a população inteira dependente do governo, de forma que continue sempre votando, né? Quanto mais dependente a população for do governo, menos coragem ela vai ter de trocar de governo. Ela vai querer votar naquele mesmo candidato por medo de perder aquelas coisas das quais ela ficou dependente, né? As bolsas, todos os tipos de bolsa que o governo vem dando, né? Então, a pessoa vai se tornando cada vez mais incapaz de gerir a sua vida por conta própria, né? E com isso até de pensar com a sua própria cabeça, porque quando você fica dependente dos outros, você é obrigado a raciocinar com a mente daquela pessoa. Vamos assistir, pessoal, o vídeo aqui e depois também eu vou mostrar o vídeo. Tem um internauta aí que também está viralizando. Ele fez um vídeo mostrando os preços dos alimentos na época do Bolsonaro e agora na época do Lula, né? Ele tinha lá tudo certinho, a planilhinha, e mostrou, né, no supermercado os preços como eram antes, né? Ele tinha as imagens dos preços gravadas e mostrou como era antes e como está agora. Nós vamos assistir esses dois vídeos aí que estão viralizando na internet. Pessoal, vamos lá. Vamos primeiro aqui com o preto de direita. Vamos lá. Aí, Lula, aqui é preto de direito. O gásinho que tu falou que vai dar pro povo. Aqui, ó, como é que a gente é aqui no Rio de Janeiro? O governo atual, ele trabalha dessa seguinte forma, do Lula. Ao invés de ele te dar o conhecimento para você começar a caminhar com as suas pernas, independente do governo, não. O governo, ao invés de te dar uma perna, eles te dão uma muleta. Porque eles não querem ver você caminhando sem depender da muleta. O que é a muleta que eu quero dizer? São os benefícios disfarçados de ajuda, que são apenas um amuleto para poder manter a população aleijada, dependente do governo, relaxada. Ainda diz assim, se trabalhar, perde o benefício. Por que se trabalhar, perde o benefício? Porque a ideia é manter a população pobre. Porque vai pensar assim, alguns vão pensar, poxa, eu não vou arrumar um trabalho, eu ganho R$ 700 do Bolsa Família, ganho um bujão de gás, então o que eu vou fazer? Não vou arrumar um trabalho, vou ficar de stand-by, mamando nessa teta do governo. Aí quando chegar o dia da eleição, essa pessoa que vive disso, ela vai pensar assim, poxa, se eu não votar no governo que proporciona pra mim R$ 700 e um bujão de gás, talvez eu possa perder essa mamata. A população precisa abrir os olhos e pensar que um governo bom é aquele que faz investimento, ó, em conhecimento, que faz investimento em qualificação, formação de juventudes profissionais em alguma área, ou seja, qualificar pessoas para o mercado de trabalho. Então não é oferecer benefícios, migalhas, eu falo, repito, migalhas para os jovens, para as pessoas, para a população. O que tem que se dar? Investir, oportunidade de aumentar o conhecimento, oportunidade de qualificação para poder ser um profissional, oportunidade de trabalho para quem precisa de um trabalho, para que o povo não fique dependendo do governo. Desenhado para você entender. Aí, pessoal, ele mostrou claramente, né, como o governo Lula trabalha para ir deixando a população cada vez mais dependente, né? Ele vai deixando a pessoa aleijada, incapaz de andar sozinha. Então ela precisa daquela muleta do governo, né? Então a pessoa fica morrendo de medo de perder aquele benefício, né? Então nem vai procurar emprego para não correr o risco, porque se a pessoa arrumar um emprego, automaticamente ela perde o benefício. Ela tem que deixar de receber o Bolsa Família, porque agora ela é uma pessoa empregada. Estando empregada, ela não vai ter mais aquela mamata, aquela facilidade, né? Digamos que aí que ela não vai bem no emprego e termina sendo mandada embora, ou seja, aí ela vai ficar sem dinheiro, aí vai ter todo aquele trabalho de novo de correr atrás do bem-estar. Então, para não ter toda essa confusão, ela se mantém sempre naquela situação e vai se tornando cada vez mais dependente. E aí, na hora da eleição, ela vai lá e crava o 13, né? Aperta o 13 e confirma, como diz o Lula aí, aperta o 13 e confirma, e vai se tornando cada vez mais pobre, infeliz, dependente e incapaz de gerir a sua própria vida, né? Uma miséria, um miserável, um ser miserável, né? Que não tem capacidade nem de pensar por si mesmo. Agora, pessoal, vamos ver outro vídeo que viralizou esses dias também na internet aí, no Tico e Teco, lá no Instagram, tá viralizando para todo lado, lá no X, tá viralizando em todo lugar, com um rapaz aí meio japonesinho, ele tá mostrando os preços dos alimentos como eram nas duas épocas, né? Do Bolsonaro e Lula.
Vamos lá. Preço da pandemia em 2021 versus Ele se chama Japa Invest, esse rapaz aí. Japa Invest é o nome do perfil dele lá no Tico e Teco. preço do governo Lula em 2025. Qual tá mais caro? Vamos descobrir? Começando pelo café, o produto que não pode faltar na mesa do brasileiro. Em 2021 custava R$ 8,29 o pacote com 500 gramas. Em 2025 está custando R$ 33,90. O leite em 2021 custava R$ 2,79. Agora está custando R$ 5,19. O arroz custava R$ 17,85. Agora está custando R$ 32,99. 30 ovos em 2021 custava R$ 12,90. Agora 20 ovos está custando R$ 19,90. Eu me lembro direitinho, na época do governo Bolsonaro, passava até o carro na porta de casa gritando 30 ovos, R$ 10. Olha o ovo, 30 ovos, R$ 10. Aí o cara tinha aqueles alto-falantes no carro e você comprava 30 ovos por R$ 10. Agora tá aí, ó, 20 ovinhos, R$19,90, né? Diminuiu a quantidade e o preço dobrou. O suco de laranja em 2021 estava custando R$ 9,49, agora está custando R$ 26,90. O Comfort, 1,5 litro em 2021 estava custando R$ 15,90, agora está custando R$ 30,90. Essa Caramba, até o Comfort dobrou de preço. é polêmica, hein? O azeite em 2021 estava custando R$ 12,99, agora em 2025 está custando R$ 47,99. Eu me lembro direitinho de comprar azeite nessa faixa de preço mesmo, ali 12, 13 reais, 14 reais. Azeite de qualidade boa, hein? O macarrão, em 2021, 500 gramas, estava custando R$ 1,99. Agora está custando R$ 4,49. Agora vamos para picanha, hein? Será que realmente a gente vai comer uma picanha no governo Lula? Em 2021, o quilo da picanha bovina Barra Mansa estava custando R$ 38,90. Agora, em 2025, a mesma picanha Barra Mansa está custando R$ 89,90 o quilo. Para finalizar o vídeo, vamos finalizar com uma das bebidas favoritas dos brasileiros. Antigamente, um fardo de Heineken com 12 latas custava R$ 41,40. Hoje, esse mesmo fardo você vai pagar R$ 59,88. Uma diferença que na época você comprava aproximadamente 4 latas a mais. Em 2021, esse mesmo carrinho ficaria R$ 162,50. Hoje, esse carrinho aqui está custando R$ 342,04, um aumento de 110%. No final das contas, o que importa é, ficou mais fácil ou mais difícil fazer as compras do mês hoje? Comenta aí o que você achou e envie esse vídeo para alguém que precisa ver isso. Tá aí, pessoal, você acabou de ver aí os preços, né, na época do Bolsonaro e os preços atuais. E realmente tem uma disparidade violenta, né? O mínimo que está aí é o dobro do preço, né? Tem alguns que são 400% a mais de aumento no preço desde a época do Bolsonaro para cá. Então, e isso com tudo, né? A gente estava vivendo numa plena onde todos os preços subiram, havia uma dificuldade muito grande, né, de se trazer os produtos, né? Ou seja, você sabe a situação que nós vivemos. E é isso daí, pessoal. Então, você viu, né, o perfil lá do Preto de Direita mostrando direitinho, né? O governo quer as pessoas dependentes. É lamentável, né? O governo, ele ganha, né, com a pobreza. O próprio Lula já afirmou num discurso recentemente, aí, nesse ano mesmo, ele fez um discurso onde ele disse, né, que quando a pessoa começa a crescer um pouco, lá o cara é funcionário de uma empresa, ganha lá um troquinho e tal, começa a crescer na empresa, começa a ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor, começa a ter um pouco mais de acesso a conhecimento, ele automaticamente deixa de votar no Lula e no PT, porque ele entende exatamente isso, né? Que esse é um governo populista, né? Que está aí para enganar a população. Nós estamos vivendo aí com uma das maiores dívidas que o Brasil já teve em todos os tempos, né? Um negócio trilionário, a dívida do Brasil é gigantesca, os juros mais altos aí do mundo, ou seja, o Brasil está numa decadência terrível. Estatais quebrando, né? De novo, todo o governo do PT, as estatais quebram. Você sabe o que acontece, eu não posso ficar falando aqui, né? Mas todo mundo sabe o que acontece, né? Aconteceu na Petrobras, né? Aconteceu em várias estatais, aí é aquela coisa de sempre, né? A gente preparou aqui uma série de dados para dividir com vocês, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, né? Esses dados que vocês estão vendo na tela são dados do Banco Central. O que nós estamos vendo é que as empresas públicas que são controladas pelo governo federal estão acumulando um déficit, ou seja, um prejuízo de quase 9 bilhões de reais nos 12 meses acumulados até agosto deste ano. Se vocês olharem já pelo desenho, já dá para ver que esse valor é mais do que o dobro
do que vimos no mesmo período até agosto de 2024. Quer dizer, passa do verde para o vermelho a partir do primeiro ano do governo Lula e aí a conta dispara para o negativo. Com esses prejuízos, o governo precisa gastar mais para manter as estatais funcionando. Isso chama-se subvenção, que é exatamente o valor transferido do Tesouro para as empresas estatais. Olha aí de novo a escadinha acontecendo desde 2017, chegando agora a mais de 27 bilhões de reais no ano passado. Não temos ainda os números fechados para 2025, mas só de olhar que saiu de 24, quase 24, para 27 bilhões de reais, subindo então mais de 3 bilhões de reais em um ano. Entre as empresas que mais receberam essa subvenção, ou seja, essa injeção de capital direto do Tesouro Nacional, lá em cima está a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é uma empresa vinculada ao Ministério da Educação, é uma empresa que atua na gestão dos hospitais federais, segundo os números que a gente está vendo aí. Essa empresa recebeu quase 11 bilhões e meio de reais. Em segundo lugar está a Embrapa. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, tem um papel vital no desenvolvimento tecnológico do agronegócio, historicamente vital. E depois tem várias outras empresas, vou chamar a atenção aqui, por exemplo, da Codevasp, que é a companhia de desenvolvimento dos vales do São Francisco e do Parnaíba, que recebeu, a Codevasp recebeu pouco mais de 2 bilhões de reais, mas no total, como a gente disse há pouco, quase 27 bilhões de reais. Agora... Eles botam lá toda a petezada lá para tomar conta das estatais, e aí, meu amigo, sai da frente, porque eu vou te falar, viu? Então é isso, pessoal. Deixa o seu like aí, se inscreva no canal, aciona o sininho das notificações e deixa também o seu comentário. E, por favor, divulga esse vídeo aí para as pessoas que você conhece e que possam perceber, né? Pessoas, principalmente os petistas, aí, quem sabe a gente salva um petista, né? Dessa dependência mental, psicológica que eles vivem desse governo nefasto. Valeu, pessoal. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.